Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Inclusão, um lugar de acolhimento e informação. Eu sou a Janaína, hoje tá frio, eu tô vestindo um tricô branco, com debaixo uma camisa de gola branca também, acessórios prateados, tô com o cabelo enrolado, moreno, um batom rosa. E do meu lado esquerdo tá aqui a minha amiga Flávia. Oiê! Olá, bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Inclusão, aqui um lugar de acolhimento, que a gente fala muito sobre inclusão, empatia, né, terapias. Vamos lá, eu sou a Flávia, tô com um Estamos de branco e blazer preto hoje. Tô com um blazer preto, uma blusa preta por baixo, um acessório dourado no pescoço. Meu cabelo é moreno, sou morena, castanho escuro. Tô com um batom mais cor de boca. Bom, enfim. E hoje a gente começa um episódio trazendo, acho que, reflexões muito importantes, né? Porque hoje a gente vai olhar também um pouco mais Para as famílias. para as famílias dentro desse universo, né? Das famílias que têm pessoas com deficiência, né, Sim, Jana? que a gente pensa muito na criança, no adolescente, né, com alguma deficiência, mas e o olhar da mãe para cuidar de quem que cuida, né? O que acontece com essas mães, com a gente, né? Pois é. Vamos lá, então eu vou ler aqui o currículo da Camila, para vocês conhecerem a nossa convidada. Então, a doutora Camila é psicóloga, com mais de 20 anos aí de experiência, doutora em psicologia pela Universidade Americana Meadale College, em Nova York, mestre pela Universidade de São Francisco e graduada pela PUC Campinas. Ela é supervisora do Prateia, o programa de atenção aos transtornos do espectro do autismo da Faculdade de Medicina da Unicamp, referência nacional em diagnóstico precoce e capacitação de profissionais. É também fundadora da CARE Treinamentos, uma clínica voltada para a capacitação de pais, famílias e profissionais que cuidam de pessoas com deficiência. Mas eu acho que a Camila, além de tudo isso, ela tem um olhar diferenciado, porque ela consegue juntar tanto a parte profissional quanto a pessoal, né, Camila? Então, bem-vinda, eu gostaria... Do Sérgio, do João. Isso. Eu gostaria que você falasse, então, um pouco desse encontro profissional e pessoal. Quem é você? Enfim, bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Flávia. Obrigada, Janaína. É muito bom estar aqui. Eu acho que esse é um tema super importante. E, além disso, é um dos meus temas favoritos de conversar. Como dar suporte para as famílias. Como ajudar as famílias. Eu acho que a grande parte das famílias atípicas, a cabeça da família é a mãe. Muitas mães são solo. Elas estão enfrentando dificuldades sem suporte. E então eu acho que esse é um tema muito importante para a gente conversar. Daí sua pergunta foi como é que eu cheguei aqui? Então, eu fiz psicologia, eu era muito jovem, não sabia onde eu estava entrando, mas foi bom, é o meu dom, é meu chamado. E aí eu mudei para os Estados Unidos, lá fui mãe, sou analista do comportamento. E aí já trabalhava. E voltando um pouquinho para trás, quando um dos primeiros pacientes que eu atendi era autista. Era uma criança, mas eu confesso que eu não tinha treinamento direito para isso. Eu era só graduada e fiz o que eu tinha por essa família, mas com limitações. Anos se passaram, eu fui melhorando a minha capacitação, etc., e fui mãe. Lá nos Estados Unidos, quando eu fui para lá, eu não podia trabalhar como psicóloga. Eu podia trabalhar dentro da área de pesquisa. Para trabalhar lá, você tem que terminar um doutorado americano, não vale o doutorado brasileiro. Então, foi um caminho bem difícil para chegar numa formação. Mas quando eu tinha um pouco mais de 30 anos, fui mãe. E o Serginho pequenininho, com 6 meses, eu já identifiquei que ele estava dentro do espectro do autismo. Levaram, deixa eu pensar, foi quase, só com 2 anos que o diagnóstico chegou. Então, foi um caminho bem longo. E lá mesmo, nos Estados Unidos? Lá mesmo. Mas, entretanto, o diagnóstico não tinha, mas eu corri atrás para que ele começasse o que é chamado de intervenção precoce. E dentro do estado de Nova York, onde eu estava, existia uma avaliação
mesmo sem o diagnóstico, o Estado fornecia essa intervenção precoce, com fono, fisioterapia e algumas assistências. E eu trabalhava com ele também em casa, então ele recebeu esse estímulo precoce. Ótimo, e você, como mãe e psicóloga, tendo esse momento do diagnóstico, como foi para você? Você conseguiu separar? Você conseguiu ser só mãe? Você teve o luto, né? Que a gente, quando recebe o diagnóstico, a pessoa fala assim, nossa, mas você tá triste? É óbvio que a gente fica, né? Tem um luto, né? Claro, a gente não espera ter um filho com deficiência, que ele seja autista, mas a gente vai fazer sempre o nosso melhor. Mas tem que dar um tempo para essa mãe também, né? Então, eu acho que eu passei por essa situação de um jeito diferente. Quando ele tinha 6 meses, ele tinha várias características, ele não olhava no olho, o engatinhado do Sérgio era bem atípico, ele tinha atraso na primeira lalação da criança, ele era bem, muito para trás, muito não desenvolvida, ele tinha hipersensibilidade a som, a calor, a tudo. E um dia ele não parava de chorar, era uma noite, ele não parava de chorar, ele estava no meu colo e a ficha foi caindo, ele tinha 6 meses. A ficha foi caindo, eu parei, eu olhei, eu falei, ele é autista. Ele é autista. Aí eu fiquei muito, muito, muito mal. Só que foi um caminho sozinho, porque ninguém acreditava em mim. Como que vão acreditar em mim se ele tinha 6 meses? Ele tinha 6 meses, então foi um caminho muito árduo. Então eu não tinha suporte das pessoas ao meu redor. Eu vou incluir até família. Você não acha que você está vendo pelo em ovo? Você não acha que é exagero da sua parte? 17 anos atrás. 17 anos atrás. O que se sabia sobre isso? Muito menos, né? Exato, sobre o tema. Exato. Hoje é muito mais claro e hoje é fácil você olhar com as dificuldades e desafios do meu filho. Mas lá atrás não era. E aí o diagnóstico médico só veio com 2 anos de idade. Então, até 2 anos de idade, eu fui muito questionada, vamos colocar assim. Sim. Mas eu continuei, eu falei, eu não tenho escolha. Então, arregaça a manga, vamos trabalhar com ele aqui, o que está ao meu alcance eu vou fazer. Quando teve o diagnóstico com 2 anos, eu também tive esse luto novamente. Aí foi aquela... Você tinha esperança de não ser? Não, eu sabia. No fundo. Eu sabia. Mas ali foi tipo assim, poxa vida, por que ninguém me ouviu lá atrás? Teria sido um pouquinho mais fácil, né? Mas eu já sabia, eu não tinha dúvida daquilo, né? Enfim. Daí minha carreira acabou depois indo mais para esse lado, porque eu acho que isso acontece com muitas mães atípicas. A gente acaba mergulhando nesse universo e a gente se reinventa. E a gente se reinventa. Acaba que a gente não consegue fazer meio que uma dicotomia das coisas, né? Exato. Porque a gente vive aquilo e a gente começa a falar, nossa, também como é que eu posso ajudar outras famílias que também estão... E que eu tô entendendo tudo que tá acontecendo aqui dentro da minha casa. Exato. E eu acho que vira meio que um hiperfoco nosso. Exato. Com certeza. Claro. Porque o objetivo é o desenvolvimento da criança, a gente se apega àquilo, né? Exato. Enfim. Transformar um mundo melhor para eles, né? Sim. Isso que a gente quer o tempo todo. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse podcast. Porque a gente quer que as pessoas ouçam, a gente quer dar voz, visibilidade, inclusão, informação, tudo isso. Exato. E aí, antes do diagnóstico, você atendia crianças? Lá ainda eu estava na faculdade. Faculdade, e depois eu estava... Antes disso, eu trabalhava para a universidade. E quando eles eram bem pequenininhos, eu voltei para fazer o doutorado. Ah, tá. E o doutorado é bem longo lá, é bem mais... São mais anos do que aqui. Então, aí, durante o doutorado, você trabalha também. Você atende, você trabalha, você faz os estágios obrigatórios. Então, eu trabalhava, estudava e cuidava deles. O que facilitava lá para mim é o horário escolar, que era bem estendido. Então, aí eu tinha um suporte aonde ele ficava. E muito bem cuidado, bastante estimulado. Tá. E o acolhimento de lá e do Brasil é diferente? Aí eu voltei, né? Totalmente. Por isso que você voltou? Eu não acho que foi por isso, mas eu acho que também pesou. Chegou uma hora que o Sérgio era uma sala com 8 alunos, 8 profissionais dentro da sala. Excelente. Só que todas as crianças, meu filho era verbal nessa época, e todas as crianças não verbais. E era uma estimulação muito forte. Eu tinha 0 palpite
na formação do meu filho. Não tinha algumas Era reuniões. escola especial? Era uma escola especial. Não tem a mesma inclusão que nós temos aqui no Brasil. Você tem que pôr numa escola especial. Você passa por um processo de avaliação e eles têm uma decisão muito acima da sua. Eu quero que o Sérgio vá para uma escola regular com uma acompanhante. Eles tentaram isso por um ano, colocaram o Sérgio numa escola sem a acompanhante. Não deu certo. Aí ele voltou para essa sala que eu tô te dizendo que eram 8 profissionais, 8 crianças, meu filho junto. Aí eu queria que ele ficasse numa escola onde ele tivesse suporte, mas que fosse uma escola inclusiva. Esse foi um dos motivos também, quando meu marido teve a oportunidade de voltar para o Brasil, isso pesou muito na nossa decisão. Sim, entendi. E aí voltamos para cá. Aqui no Brasil a gente tem uma discussão grande, né, assim, em termos políticos, enfim, a respeito disso, né? Porque atualmente querem promover a inclusão de toda forma. E eu sou super a favor. Só que também a gente sabe que tem crianças que seria até prejudicial um ambiente em que ela ficasse no meio de várias crianças que não têm uma deficiência para o próprio desenvolvimento dela, né? Exato, Flávia. E por outro lado, a gente também quer incluir essas crianças de alguma forma, não quer? Então, tem aí uma discussão hoje se determinadas crianças com determinado nível de deficiência devem ir para escolas especiais, ou se não deve ter mais escolas especiais, como a PAI, a CD, etc., que devem permanecer nas escolas regulares, né? Ou se separa as crianças com deficiência dentro das classes para uma classe que só tenha crianças com deficiência. É uma discussão que é muito difícil, eu acho. Não é tão simples, né? Isso que tem que ter cada caso um caso. Né? Cada caso é um caso, mas aqui, ainda assim, os pais têm essa liberdade de escolha, né? Entre aspas, tem um pouco melhor. Um pouco melhor. Lá, pelo que você está me falando, é um pouco mais direcionado. Era mais direcionado. Eu acho que essa é uma discussão muito importante e que a gente precisa falar, assim, de peito aberto. Exato. Não existe um modelo que a gente fale que funciona perfeitamente. Mas existem alguns exemplos que eu acho que dá aqui no Brasil para a gente ter uma discussão e tentar montar o nosso próprio modelo. Tá? A escola, quando a gente fala de inclusão, é inclusão com suporte. Inclusão sem suporte é uma ilusão. Né? Eu colocar mas eu escuto profissionais, que eu trabalho com muita gente que pensa de maneiras diferentes, que tem abordagens diferentes. Eu escuto profissionais falando que não precisa ter adaptação escolar e inclusão é colocar numa sala e os outros alunos estarão ajudando e dando suporte para essa criança. Eu coloco essa criança numa sala fadada a não funcionar e ficar numa situação ali muito aversiva, vulnerável. Então, quando eu falo de inclusão, a gente tem que pensar em políticas públicas e a gente tem que pensar em construção de modelos que deem suporte para a criança e para a família. Perfeito, é isso mesmo. E a escola híbrida, como funciona lá? Tem a questão da escola híbrida, você tem salas especiais com suporte e às vezes na mesma escola você tem as salas regulares. Aí você pega em alguns momentos a criança e faz a inclusão dela com suporte, por exemplo, a aula de matemática, para alguém que tem a habilidade mais facilidade para matemática, assiste aquela sala na sala regular. Aí volta, aí tem uma aula de literatura, que para a criança está muito difícil, tem uma adaptação e ela faz, por exemplo, numa sala separada. Essa seria a híbrida. Essa é uma proposta que eu acho que dá para pensar. E aí, a discussão financeira, porque o custo disso é muito alto. Mas em algum momento a gente tem que pensar que isso é um investimento. Se eu não investir nisso, essas crianças crescem. Exato. Essas crianças viram adultos. E adultos sem suporte vai ter um custo enorme para o Estado. Tem, né? Tem um custo enorme. Então, a gente tem que pensar nisso. Né? Não tem a resposta do modelo correto. Tem algumas ideias do que poderia funcionar. Acho que talvez a questão da escola híbrida seja uma coisa para a gente estar explorando mais. Eu acho legal. E lá, você não quis colocar, eles não aceitaram. Não, na verdade, ele ficou nessa sala que eu tô te falando. Então, primeiro ele estudou numa escola que era
especializada em autismo, só com crianças PCDs. Depois ele foi aquela tentativa de 1 ano numa escola regular, não tinha suporte nenhum, obviamente não deu certo. Aí ele voltou para essa sala que era, chama 811, que é com suporte de 8 profissionais por aluno. 8 profissionais, 8 alunos, então 1 a 1. E lá a questão das horas de terapia e tal é bem rígido, né? E é na escola? É na escola. São todas na escola. Por favor, não estou sugerindo que a terapia seja feita na escola. A estrutura americana é feita diferente. Sim. Então, você tem fonoaudióloga na escola, você tem psicóloga na escola, você tem fisioterapeuta na escola. Eu acho isso muito bom. Esse é um modelo americano que tem uma estrutura muito grande por trás, né? Tem que pensar aqui. E aí tem uma outra questão de não entrar terapias na escola, uma discussão muito grande na parte acadêmica sobre isso. O lugar da escola é para aprender. Isso. Por outro lado, a escola é o local onde as crianças têm mais oportunidade de sociabilização e de aprendizado. É o segundo maior, às vezes até o primeiro maior local de tempo que essa criança fica. Exato. A gente tem que pensar nisso. Tem. E aí tem que pensar em preparação de profissionais, preparação de professores. Parte do meu trabalho é esse, capacitar professores. E o que eu tenho visto, de uns anos para cá, são professores muito interessados, querendo melhorar, querendo aprender. Mesmo porque a gente saiu de 1 em 150 crianças com diagnóstico para 1 em 31. Então, não é mais escolha. Ontem mesmo eu dei uma capacitação e aí esses professores estavam falando, ele falou, Camila, minha sala, eu tenho 2 crianças com diagnóstico de autismo, 4 com TDAH, fora, não é diagnóstico psiquiátrico, mas fora as crianças que têm altas habilidades, com um monte de dificuldade. Sim. Então, esses professores estão buscando capacitação. E assim, o que a gente vê muito é nas redes sociais, as pessoas, os professores, muitas vezes falando da exaustão dentro de uma classe. Exaustos. Se com 23 alunos. menos alunos com deficiência, vamos colocar numa sala que tem alunos que não precisam de um suporte, não tem nenhuma questão, vamos dizer assim. Já é difícil você contornar 20 crianças, né? Cada uma com as suas questões, porque podem não ter uma deficiência, mas tem questões ali do dia a dia, etc. Com deficiência, isso fica mais exacerbado. Exato. E realmente traz uma carga maior para o professor e que ele não vai reverter de forma positiva para aqueles alunos, sejam eles com deficiência ou não. Então, além deles precisarem da capacitação, eles precisam sim de apoio dentro da sala. Suporte emocional, né? Também, gente. Eles Do estão esgotados. Exatamente. Né? Então, eu não vejo que o problema seja o professor não ter essa capacidade. Assim, lógico, eles têm que ter essa capacidade. Eu digo assim, nas discussões, quando vai se ampliar as discussões, além deles terem a capacitação, eles precisam do suporte no dia a dia para conseguirem enfrentar isso. Concordo. Com as crianças, né? Mas essa é uma realidade, né? E o Brasil foi um pouquinho mais... se mexeu um pouco mais devagar. Mas, Camilo, o que a gente vê são escolas particulares. Agora eu estou procurando escolas para o João, porque termina no 1º ano, né? Aí eu já te recomendo uma já, depois que a gente terminar. E eu quero essa recomendação. Tá. E o que a gente vê é que tem escolas que falam, mas aqui é assim, a gente, nossa, adoraria, mas não temos suporte. Uma negativa velada. Mas assim, por lei, eles devem também oferecer o suporte para as crianças com deficiência. Então tem muita escola que não está nem obedecendo o que é uma regra legal. E como né? mãe, se a gente escuta esse tipo de coisa, a gente já, sabendo que é lei, obviamente, é lei, mas se você escuta, você vai lá fazer a matrícula do seu filho, escuta uma sabendo coisa disso? dessa, Não, você já nem vai. eu não quero. E aí que meu você tá filho fique aqui sentindo o sem quê? A exato, exclusão, né? Essa é a exclusão. Isso é exclusão. Aí eu já não gostaria. Eu falei, então tá bom, muito obrigada, vou procurar outra escola. Sim, mas... Eu fui procurar uma escola pro Gabriel na minha cidade e ela falou pra mim exatamente, a coordenadora da escola, uma escola famosa, franquia. Ela falou assim, viu, mas ele não vai ter problema aqui porque ele não tem nenhum problema cognitivo, emocional. Então vai ser mais tranquilo incluir ele na turma. Ok. E aí você escuta uma coisa dessa, tipo assim, você
não bate, né? Não tem condição de você matricular a sua criança Olha, ali, depois eu que entendo. você ouve um negócio desse. Você fala, meu, ele não vai ter problema, mas eu não quero uma escola que tenha problema com as crianças que tenham algum tipo de problema. Só fazer um comentário rapidinho. A gente está pensando em escola particular. Sim. Às vezes eu vou dar uma palestra para a prefeitura e aí vem um monte de professora maravilhosa, guerreira de escola pública e fala assim para mim, Camila, eu tenho um monte de criança ali, eu tô sozinha na sala de aula, eu fico com a porta aberta, dando aula para os meus alunos, enquanto um aluno meu que sem diagnóstico, mas que eu tenho certeza que ele está dentro do espectro do autismo, tá correndo ali fora e eu tô olhando ele correr. Sim. Porque eu preciso tomar conta dele correndo e continuar com a minha turma. É isso mesmo. Que realidade é essa? É, inclusive, acho que faz questão de um mês também. Eu tenho uma amiga que ela é suplente, enfim, mas tá aí na campanha para as eleições esse ano. Ela estava visitando as creches, ela me ligou, ela falou assim, ela me chama de Bibi, né? Falou, Bibi, você não vai acreditar. Tava conversando com a diretora de uma creche, né? E ela tava falando que ela não sabe como, ela precisa de uma estrutura maior dentro da creche. Só que assim, dentro da creche ela tem crianças, né, com deficiência ali que sem diagnóstico, ou seja, ela não pode nem acessar para pedir. É isso? Fora isso, tem pais ali que, assim, são famílias que o pai tá bebendo no bar, a mãe tá fazendo... Então, Com uma como é dinâmica que- familiar muito difícil. Então, assim, o problema de saúde pública, educação pública é Muito além. É muito além, é muito pior, muito mais difícil para se resolver do que dentro das escolas particulares. Se na privada a gente já tem esse entrave, você imagina no ambiente... Nas escolas públicas. Nas escolas públicas. Exato, exato. É muito, é um tópico gigante, mas a gente Exato. precisa estar falando sobre isso, precisa estar Precisa. exigindo mudanças, falando de políticas públicas. Ter muito mais gabinete dentro da Assembleia para falar de inclusão, para falar... apoiando quem realmente está dentro dos Exato. gabinetes e é uma pessoa que vai trabalhar a inclusão. Exatamente. A gente tem que apoiar essas pessoas e exatamente. pedir diferença, né? O que você sugeria, assim, como profissional nas escolas? Tanto para os profissionais, incluir aquele aluno, né? E até onde vai. E com a família, se tem uma... Que a gente estava conversando aqui, né? Se a gente tem que chegar para a família e falar assim... A Flávia, aconteceu um episódio com ela que... Falou assim, mas você não me falou que ia ter um aluno autista na minha sala? Tipo assim, tem que pegar os pais e conversar com essa família... fazer uma educação inclusiva dentro da escola e fora da escola? Eu acho, e está acontecendo um pouquinho dessa mudança, as escolas estão pensando em já conversar sobre o tópico autismo desde pequenininho. Então, fazer leitura de mundo, usar livros que falem sobre autismo e deficiências no geral, ensinando as crianças, desde pequenininho. Não necessariamente se tem ou não um aluno PCD em sala de aula. Vamos começar empatia. Para ensinar empatia. E eu vejo que as crianças dessa geração mais nova, elas já apresentam uma empatia e uma maneira de lidar com o mundo e com o que é diferente de uma forma muito melhor que a minha geração. Então, às vezes, essas crianças menores, se a gente começar por ali, é o ideal. Porque senão chega, por exemplo, o que eu faço? Tem um aluno na minha sala, professora pensando, tem um aluno na minha sala, tem diagnóstico de autismo, a família não quer que abra para a sala. É direito da família. É direito deles. Acontece que essa criança está tendo dificuldade e os alunos estão evitando ficar com essa criança. E aí, como é que faz? Não pode abrir o diagnóstico? O que essa professora faz? Então, se você já tem ali na escola uma política na qual você ensina sobre crianças PCDs no geral, você já vai preparando os alunos. Então, não vai chegar nem nesse problema aqui lá na frente. Os alunos já sabem. E outra é a questão de capacitação de professores. Isso não é... eu acho que o professor tem que estar aprendendo, estou impondo isso. Não, todo mundo tem que dar continuidade aos estudos, à capacitação. E aí tem um outro ponto. Para você capacitar profissionais, eles têm tempo que eles têm que gastar. Isso tem um custo. Então, a gente tem que falar também sobre o custo disso e se paga ou não esses profissionais para que eles tenham capacitação. É hora deles. Entendi. Então, tem várias coisas envolvidas. E agora, pensando em família. O que Quer voltar na escola?
Não, eu queria, pensando em família, qual, assim, a abordagem que você traz para as mães, né? Tá. Que, assim, as mães, elas acho que ficam sobrecarregadas, né? Com todas essas questões, com as questões de tratamentos, terapias, além de pensar, né? Se a minha escola é uma escola inclusiva. Mas vamos no começo da mãe, assim, que a família que chega no primeiro passo, assim, quais são as fases que essa família passa, né? Tá. Diagnóstico, Isso. o luto dessa família, você como profissional, que tem que trabalhar com essa família até chegar na escola, né? Porque a decisão da escola já vai tendo o diagnóstico, já é outra questão, né? Isso. Eu acho que quando a família chega pedindo ajuda, seja no consultório particular, seja no SUS, ela chegou pedindo um direcionamento. Para onde eu vou, né? Meu filho tem ou não um diagnóstico, seja ele qual for. Aí depois aqui, qual é o próximo passo? Então, acho que o meu papel ali é direcionar quais são os passos que essa família deve ter. Meu papel é acolher, o primeiro de todos é acolher. Eu sei disso como profissional e também já passei por isso. Então, ajudar essa família a passar por esse período de luto. E às vezes eu acho que esse luto vem em onda, sabe? Conforme o momento e o desenvolvimento do seu filho. Certeza. Não é? E nunca passa, eu acho, né? Acho que Você não. sempre tem as marés, você sempre vai ter Na autocuidado. adolescência, Claro. seja na vida adulta, vai pra faculdade, não vai pra E faculdade. não é uma negação, né? Não. Assim, é diferente. As pessoas falam assim, nossa, não passou isso ainda, você ainda não aceitou. Não é uma coisa assim que a gente não aceita o diagnóstico, é porque às vezes você fica triste em alguns momentos. Normal você ver alguma coisa, seu filho não podendo fazer tal coisa que você queria que ele fizesse. Lógico. Você fica triste, é natural. Fora o medo maior de todas as mães. Eu escrevi sobre isso na Pais e Filhos, eu escrevi sobre isso, né? E se eu não estiver aqui? Quando eu não estiver mais aqui. Quando eu não exatamente. estiver mais aqui? Quem que vai lutar por Quem que ele? vai lutar por ele? Quem que vai defender meu filho? Quem que vai Exato. fazer a comidinha dele do jeito que ele gosta? Quem que vai pegar ele no colo? Porque enquanto ele é pequenininho, a empatia é mais presente. Agora, quando... Fofo. Ele é fofo. Quando eu tenho um homem enorme, Exatamente. e aí? É. Né? Eu brinco, eu falei disso ontem. Eu dou bronca olhando pra cima. É um homem, grande, né? É uma cabeça maior do que eu. Cadê a empatia quando tem uma crise sensorial, quando fica bravo? Então, tudo isso é o maior medo das mães. E esse luto, então, por isso que eu falo, ele vem em onda. Tem momentos. Então, você tá no shopping e o seu filho grande, adulto, desregula. E aquele... Sabe aquele calafrio, aquela sensação do e agora? E quando isso acontecer e eu não estiver aqui para ajudar e para acalmar, né? Porque eu esqueço o mundo ao meu redor. Sem Se dúvida. isso aconteceu, É isso. eu tô só com ele, eu não me importo se estão falando dele ali do lado, se estão me julgando. Nossa, eu entro num túnel, gente. É assim Eu mesmo. vou, não é isso? Não é essa isso, sensação? Eu sou focada nele. Eu sou não focada, olho sou pro lado. 100% nele. Pode me julgar à vontade, fica à vontade. Eu vou isso. cuidar dele. É lógico. Sim. Até eu me sinto assim, né? Quando a gente vai em festa, na escola, tal, eu muitas vezes levo até a babá junto, que eu contrato pra ir nessas ocasiões. Porque se eu vou só com o João, e até meu marido vai junto, tal, a pessoa que conversa comigo deve falar assim, nossa, a Flávia fala comigo, mas parece que ela nem tá prestando atenção em mim, né? Eu tô falando aqui com a parede, eu atravesso o assunto porque eu tô falando com a pessoa aqui, mas eu tô de olho ali, né? Porque a qualquer momento ele pode se desregular, ou ele não entende o que o outro tá falando, aí ele arruma Tem uma que intervir, briga, você tem que intervir. Exato. Então, assim, é muito difícil. A gente, quando tá com eles, o foco é total Mas- neles, né? Mas você falou tudo, porque a infância acaba sendo mais fácil, né? Assim, é claro que eles você vê hoje, por exemplo, assim, eu falo do Gabriel, que ele não é autista, mas ele tem paralisia cerebral, é mais fácil, mas, por exemplo, ele quer jogar futebol, que agora é Copa do Mundo, ele acha que ele é o Neymar, né? Realmente o Neymar, né? Porque cai o tempo todo. Ai, meu E Deus. mas ele quer jogar porque os outros amigos querem jogar. Então, assim, é difícil eu chegar pra ele e falar, filho, vem mais pra cá, porque eu tenho medo do quê? Dele se machucar, Lógico. dele cair, aí dele faltar na terapia, porque, assim, ele já é
alto, pesado para um tombo, né? Ele não tem essa noção, mas ele quer jogar. Então, hoje, a minha aflição é essa. Mas, ai, que bonitinho, joga a bola pra ele, é café com leite, vamos não sei o quê, tem um Entendi. negócio. Mas aí, quando é grande, já não tem mais isso, Não. né? As pessoas já não acham mais fofinho, já não tem mais aquela coisa, vamos convidar pra ir pra casa, que não sei o Não. quê. Então, assim, as coisas vão se tornando realmente mais difíceis. Né? Assim, quando eles nasceram, quando os seus pequenos também nasceram, vocês não achavam que a fase mais difícil era enquanto eles eram recém-nascidos? Então, não era. E as coisas... E por aí vai. Aham. E em qualquer criança PCD também. E vira um adulto PCD. Exato. E não existe nada para eles lá na frente. Não Nada. tem nem de terapia, né? De nada. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso para ontem. Sim, eu até na terça-feira conversando com a terapeuta ocupacional do João, ela falou assim, olha, a gente precisa se reunir novamente, né, as terapeutas, para montar um projeto, porque o João, nessa fase 7, 8 anos, ele está entrando numa fase diferente do que as terapias, o foco das terapias que é para essa primeira infância, né? Daqui a pouco a gente tem que preparar ele para para pré-adolescência, depois para adolescência. Exato. As relações sociais, as crianças estão mudando, não é mais aquele brincar meio lúdico, tal. Agora os meninos brincam e um tira sarro do outro, entendeu? Essa leitura social da criança com o autista tem uma leitura social, não é distorcida, mas ela é muito sem filtro, assim, ela não consegue O termo entender. técnico seria déficits na leitura social. Exatamente, total. E João. eles têm mesmo. E tem, total, né? E por que não tem terapia Tem. para adolescentes? Não, Tem treino de habilidades. Ah, E em determinadas etapas. Uhum. E você vai ter que levantar, como terapeuta, você tem que levantar aquilo que o seu paciente já faz, o que está... ainda não se apresenta e quais são os déficits. E aí você monta um plano para isso, para ensinar, literalmente ensinar. E tem que ser ensinado mesmo. Tem que ser ensinado. É interessante, né? Como o cérebro, a gente já vem, assim, a gente que não tem o diagnóstico, Exato. né? Já vem de uma forma que é fluido. Eu imagino você com um filho que tem a deficiência Isso. e o que não tem. Então, você vai vendo no desenvolvimento coisas que são fluídas na criança que não tem essa Exato. alteração. Não tem, Na verdade, todo mundo aprende por modelo. Então, vamos Exato. pensar assim, a gente aprende por modelo e cópia e é reforçado por isso, certo? A criança atípica, às vezes ela precisa de mais modelo, mais repetição para aquisição daquela habilidade. Outra, você, a gente está sentado aqui, tem um monte de luz ao nosso redor, isso aqui não está atrapalhando e eu consigo ouvir vocês e prestar atenção. Uma pessoa atípica, pensando dentro do espectro do autismo, precisa pensar que ele tem que apagar essa luz, não ouvir mais outros barulhos para conseguir focar. Então, o aprendizado, essa cópia e modelo já vem com um pouco mais de dificuldade. Na adolescência, você precisa ler um monte de coisa, um monte de pista social, e que às vezes não lê. Exato. E aí é punido pelo ambiente, né? Sem querer, ele é punido pelo ambiente e aí se retrai. Porque aí começa a apresentar o que a gente chama de comportamentos mais deprimidos, evitação, não quer mais ir. Tô falando de uma criança que tinha ali uma vontade de ter um social um pouco mais presente, né? Enfim. Eu sempre fez terapia, continua fazendo. Vai fazer. E ele adolescente hoje, ele tem comportamentos de adolescente? Alguns tem. Alguns Vontade tem. de namorar, por exemplo? Isso ele sempre falou, né? Ele fala de algumas... ele fala. O João fala hoje, com essa idade, com 7 anos, que vai casar, ter filhos e tal. Mas como que é isso pra você? Eu acho que se é isso que ele quer, estamos juntos, né? Estamos juntos. Agora, não é um caminho fácil, né? Porque a gente tem que pensar que é uma pessoa que tem déficits cognitivos significativos e que talvez precise de um suporte maior para navegar esse universo aí da paquera ou de ter um relacionamento e tal. Mas pode vir a se frustrar também. Mas também como todos, né? Como todos. Tipo, levar um fora, né? Às vezes ele quer chegar numa garota típica
E aí ela não... Pode ser que ela queira, que ela goste, pode ser que não. E aí é difícil lidar também com isso também, né? Com uma frustração. Porque o problema é culpar a deficiência, né? Sim. Já ouviu falar do Samuel Bertolin? Sim. Então, ele é maravilhoso. Ele faz palestras incríveis. Ele tem paralisia cerebral. E ele falou que o primeiro fora que ele levou na vida, a menina chegou pra ele e falou que ela não fica com aleijado. Então, isso deve matar o cara por dentro, né? Acho que porque, assim, você falar, eu não quero porque você é feio, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Tipo, você pode levar um fora de só não ter o match, né? Sei lá. Mas agora, culpar a deficiência... Eu sei. Mas você sabe que eu trabalho também com adolescentes típicos e atípicos, né? E esse é um assunto que eu adoro. Eu adoro eles trazendo na sessão, falando, nossa, eu tô bem um fora, tal. E eu tenho que ajudar ele a se preparar, seja qual for. Atípicos e típicos. Em como lidar com essa situação. Ele ou ela. Ai, eu tenho um crush no menino, ele nem olha pra mim. Adoro esse assunto. Tem que trabalhar a autoestima dessa criança. Sim, e a frustração. Tolerância à frustração. Vamos lidar com Nossa, e é difícil, o autista com frustração. Então, não é? Como é que faz? Mas seu filho já levou um fora? Eu acredito que sim, ele nunca me contou. Mas eu acredito. Ele não trouxe essa informação. O João, Aí você vira mãe atípica, terapeuta e sogra. Porque assim, a gente, é muito difícil. O João é engraçado. Ele agora tem uma menina lá na sala que ele acha ela bonita, tal, né? É um crush. É o crush dele. E aí, a professora botou pra eles dançarem na festa junina juntos. Ele tá nervoso? Ele já dançou, tudo. Já aí dançou. ele falou, eu falei assim, e aí, João, como foi dançar com ela, tal? Ah, mãe, foi... Ah, ela tava linda, tá? Eu falei, você falou que ela tava linda? Eu falei, mãe, não falei, sabe por quê? Porque ela esqueceu de passar batom e fazer as unhas. Ele reparou isso? Ai, adorei. Aí eu falei assim, nossa, filho, mas ela tava de vestido, tava linda. Mãe, mas também chegou lá... 7 anos, vai fazer as unhas? Vai pintar a unha? Mas acho que ele pega a referência, sei lá, que eu passo batom. Exato. E aí ele falou, também, mãe, eu fiquei um pouco chateado, porque eu, na hora que eu cheguei e tal, fui cumprimentá-la, mas ela tava tirando foto com o amigo, eu não vou falar o nome da outra criança. Lógico. Tava tirando foto. Você acredita que na hora que ele viu que eles estavam tirando foto, que a mãe fica, as mães ficam, tira foto aqui, fica... E a mãe, acho que falou, tira foto com o fulaninho aqui e tal. E ele chegou, ele viu, ele entrou no meio da foto e não saía. Aí eu ciúmes. Eu falei, eu puxava ele, não, mãe, eu quero tirar foto também. E aí ele ficou com isso na cabeça, ele ficou com ciúmes, e aí ele falou que não elogiou por causa disso daí, que ela tava faltando Olha ter só. feito a unha e passar ela não deu batom. muita moral pra ele. Né? Aí eu falei, gente, como é que eu vou lidar com essa... E tem vezes que acho que na classe ela quer brincar com outras crianças também, e ele fala que ela é linda e tal. Sabe, é que eu não vou falar o nome também, mas tem uma música... E fala o nome dele. Fala o nome, né? Ele, mãe, bota essa música porque eu vou decorar essa música pra cantar pra ela. E no meio da música fala que ela briga com ele, na música fala que ela briga com ele e ele fica bravo com ela. Aí ele, mãe, você tá vendo essa parte da música? Não faz sentido, porque eu não quero deixar de falar com ela. Mas olha, sendo literal um pouco aí, ele te deu uma pista sensacional, Flávia. Ele, na verdade, ele já tá entrando nesse assunto e a terapia precisa focar um pouco em discriminação do social, leitura social, super interessante e maravilhoso. Eu investiria nisso aí. Na leitura do social, como lidar, nomeando o sentimento, sentir ciúmes. Olha que interessante, eu Camila. Focaria nisso aí na terapia, que isso aí é super legal. Aí você já vai dando a ferramenta e vai ajudando ele aqui nesse momento. A terapeuta, eu digo. Sim. E aqui nesse momento. Porque eu não sei, porque na verdade a mãe fica, eu queria que essa mulher só falasse com ele. Mas então, o papel da mãe, até de crianças típicas, é passar para psicóloga tudo que acontece em casa para ela ter ferramenta para trabalhar com a criança. Parte do material que você tem em casa, você tem que passar isso para terapeuta, para ela. É isso que você acha fofo, mas é um trabalho. Não porque eu fico pensando como ele lidar com a frustração, né? E eu também não quero que ele fique depois falando, não quero mais esse tipo de sentimento, porque é ruim, eu não consigo trabalhar com isso, né? E ela também não tá sabendo disso. Tipo assim, ela é criança, ela tá brincando com outros
outra criança. Mas tá é tirando foto lógico, com e outra ela nem criança. precisa Não, saber, eles têm só não, 7 não, anos de não, idade. não. Eu digo assim, que ela tá vivendo e ele tá vendo outras coisas que ela não tá vendo, né? Nossa, muito difícil, né? Super, mas Não é então, fácil, mas né? dá para trabalhar muita coisa aí. Interessante. E outro assunto que eu acho que é um assunto que tem surgido muito e a gente fala muito é a questão da autorregulação. A autorregulação tem a ver com lidar com frustração, saber nomear sentimentos, saber se acalmar sozinho. E esse é um trabalho importante, principalmente para crianças que estão dentro do espectro do autismo e que tem mais dificuldade. Tem sido essa fase dos 7 anos, a gente percebe que isso exagera um pouco, essa autorregulação fica mais difícil, fica mais irritado. Sim. Eu acho que porque ele vai entendendo um pouquinho o que acontece, ele se frustra, por exemplo, troca de figurinha lá, não trocou a que ele queria, fica muito mais irritado do que... E aí, como é que ele pode se regular assim, né? Exato. É o que a gente vai falando para as Você falou sobre terapeutas. a capacitação de profissionais. E você também ajuda as famílias, né? Famílias e Como que- profissionais. Isso, como que é isso? Ajudar as famílias a desenvolver um trabalho em casa. Cada família e cada caso é um caso. Mas a gente identifica pontos que você tem a oportunidade de ensinar a autorregulação. Vocês, a gente aprende a se acalmar sozinho. Enquanto a autorregulação é externa, a mãe ou o pai, alguém de fora precisa me ajudar a me acalmar, isso é sempre mais difícil. Então, a gente monta um plano de como ensinar essa criança. Seja com respiração. Uma coisa que eu adoro é meditação. Adoro. E dá para ensinar criança, dá para ensinar adulto, é uma ferramenta sensacional. É você saber parar, esperar o teu organismo voltar para o estado de calma e depois reagir. Mas você pode fazer isso no shopping? Você, pera um pouquinho, momentos de crise não é o momento de treinar isso. Tá. Treinar é em momentos de calma, para que na hora que você esteja no momento de crise, você consiga recuperar mais rápido. Entendi. Momentos de crise são momentos que você tem só que tentar fazer aquilo ali passar o mais rápido possível, falando pouco, não fale muito, tom calmo, firme, mas calmo. Dá uma distância da criança, mas fica perto, é esperar essa crise sair, né? Ali não é momento de ensinar nada. E, Camila, tem um ponto também que eu acho muito difícil, pelo menos para mim, como mãe, é entender o que é uma crise de fato e o que é uma birra que ele tá fazendo ali naquele Me perguntam direto isso, né? Esquece a palavra birra, mas existe algumas vezes que a criança aprendeu que alguns comportamentos, entre aspas, inadequados, dão a elas objetos, coisas, tempo, fuga, que elas precisam. Tempo na televisão. Tempo na televisão, fuga de atividade, quero porque quero ver aquele iPad naquele determinado momento e ali não pode. E isso começa lá atrás. Se você pensar, é uma coisa pequenininha, é um choro. E aí você deu alguma coisa e aquilo generaliza, certo? Então você pode chamar de birra, você pode chamar de um comportamento inadequado, mas ele foi reforçado. Se o comportamento existe, tem alguma coisa que reforçou. Então vai ter que olhar para aquele determinado comportamento e entender. Aí uma intervenção é criada para aquilo. Então você vai ter que pensar ali como mais em outra oportunidade, não na hora que ele está desregulado, eu posso tentar ensinar isso para o meu filho. Mas seja qual for o nome, gritar, chorar, berrar, porque eu quero determinada coisa, não é o comportamento que você quer que ele tenha. Então, depois você tem que ensinar um comportamento alternativo a esse aqui. E aí são questões de comunicação, entender frustração, entender que, não, eu não vou te dar aquilo. Muito com combinados. Combinados, preparação, uso de pista visual, história social, ensinar regras e seguir a regra. Todo aquele combo que nós, mães atípicas, sabemos que existe. Né? E falando agora, assim, na família e que a gente estava conversando antes, eu queria falar sobre o diagnóstico para a criança. Né, que é o que a Flávia está passando agora. Antes um pouquinho da gente chegar nessa parte, eu queria saber da Camila, quando você recebe as famílias, você recebe muito mais mães para participar de uma capacitação, para conversar e tal. Não tem dúvida. Se você recebe também pais, e como que esses pais chegam? Muitos pais, eu vejo, conversando com
com as pessoas, né? Com as famílias, assim, que a mãe enfrenta o diagnóstico, por mais que ela tenha um luto, mas o pai vai até o final falando, você tá criando pelo em ovo, né? E aí tem pais que ficam e vão, depois de aceitar, vão ajudando, tem pais que sempre vão negando, por mais que fiquem, e tem os pais que se saem fora. Então, como que você enxerga hoje a estrutura das famílias? Você acha que hoje os pais estão mais presentes? O que você vê aí, atendendo as famílias? Eu acho, estatisticamente, as mães solo são as mais presentes, né? Mas eu vejo também um movimento de pais tentando, homens tentando participar mais. Mas se você olhar, tanto no particular quanto no SUS, a gente está falando de famílias onde as mães estão à frente, trabalhando, cuidando da criança, tocando. Às vezes não conseguem trabalhar porque a criança está sozinha com ela. Então eu vejo um movimento mais assim, está mudando, mas ainda são as mães que são as mais responsáveis por. E quando chega um pai para você, chega? Você sabe que chega? E o que eles falam? Assim, lógico, né? Não chega. Qual que é a queixa? O que eles falam? Olha, minha mulher só tem olhos para o meu filho, eu não acredito que ele está nessa situação. É uma negação? O que é? Eu acho que tem de tudo. Acho que tem de tudo. Mas tem pais que realmente chegam e falam assim, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu não sei o que é, eu não concordo, eu não acho que deva ser autismo. Ela já falou para mim que é autismo, mas tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, já existe um pouco dessa consciência. Porque a gente fala muito sobre esse assunto, né? Hoje em dia, e mudou, hein? Desde que eu voltei para cá, morar no Brasil, que foi 2019... Gente, a gente só fala disso. Tá em todos os lugares. Então, acho que aumentou muito a conscientização. Então, tem pai que fala também. Tem alguma coisa aqui que não tá igual. Eu tenho outros filhos, eu vejo. Eu tenho sobrinhos, eu vejo. Tem alguma coisa aqui que não tá certa. Me ajuda. Então, eu vejo. Tá? Bacana. E aí, voltando nisso, como que fala pra criança? Se fala, se deve falar, se deve nomear, se não deve nomear. Fala, filho, você é autista, você é diferente, ou você... Como que tem que ser a conversa? E quando a criança tiver algum sentimento, por que aquele amiguinho não fala? Mas eu falo, né, mãe? Por que eu vou na terapia? Como que funciona isso tudo? Eu acho que não tem uma receita de bolo, mas a gente precisa esperar uma maturidade, normalmente o que eu recomendo, esperar uma maturidade da criança para você estar falando sobre o diagnóstico diretamente com a criança. Mas você pode sempre estar lendo livros desde pequeno, falando sobre o assunto, normalizando falar sobre autismo. Não necessariamente, filho, você tem autismo, pequenininho. Mas você pode estar falando sobre o assunto de... Não só autismo, né? TDAH, outras deficiências. A gente pode falar sobre isso desde pequeno. E aí é normal que a criança chegue para você e faça comparações. Mãe, eu sou igual a fulaninho? A gente repara. Igual a gente repara. Mãe, eu sou igual a fulaninho? Ou mãe, eu não sou igual àquele? E aí a sua resposta vai ser acolher o seu filho e dizer, olha, fulaninho faz isso, isso e isso, porque tem algumas dificuldades aqui, mas tem outras coisas aqui que ele é muito bom. Nós todos somos diferentes, cada um tem uma característica, e você tem essa característica aqui. E para te ajudar, você faz essa terapia. Você vai normalizando isso, né? Agora, um assunto que a gente falou um pouquinho antes daqui. E quando a criança chega para você, te pega despreparada e fala, mãe, eu sou autista? E aí? Então, vou acolher essa mãe primeiro. Pode ter pegou você no susto. Você não sabe o que você vai responder. Você pode tentar ganhar tempo até você pensar e numa resposta melhor, mais adequada para o seu filho e falar, então, filho, deixa eu pensar um pouquinho sobre esse assunto e eu vou falar com você, tá? A gente volta, e depois você vai voltar a falar com ele. Mas você pode pedir um tempo se você não está pronta para dar a resposta ali. Isso acontece com frequência, eles pegam a gente no SUS. Para vários assuntos, não precisa ser disso. E quando a criança ainda é muito pequena e começa a perguntar assuntos que não são apropriados da idade, como é que você sai? Você fala isso que eu tô te falando. Vou voltar a falar com você sobre isso. No momento agora, filho, eu acho que eu preciso pensar um pouquinho como eu vou responder. O que eu falo no consultório, às vezes, para as crianças muito pequenas, é assim, existem assuntos que para a tua faixa de idade ainda não dá para a gente conversar. E aí eu vou falar para você, eu acho que agora é muito cedo para a gente falar sobre isso, mas eu vou voltar a falar sobre isso com você depois. Você ganha um tempo, se prepara, fala com os colegas e volta. E volta, né?
Uma dica, Camila, que eu queria que você passasse para as mães que estão num burnout aí, com, né, carregando o mundo nas costas. Então, o que você falaria para elas para poder ajudá-las assim, também, né? Como identificar o que elas podem fazer para se sentirem melhores, né? Eu acho que eu gostaria que elas se sentissem acolhidas e que a comunidade de mães atípicas está ficando cada vez maior. E para a gente sentir que a gente... Porque eu acho que o que dá desespero é a solidão, ou a sensação de solidão. Não tenho ninguém, não tenho uma comunidade, não tenho apoio. Então, quanto mais comunidade a gente tiver, mais essa mãe vai ter para onde correr, para onde pedir ajuda. Então, mães que são sozinhas, vamos supor, aonde elas moram, se tem algum recurso de igrejas, um suporte de comunidade, que ela possa levar o filho. Hoje em dia tem muitas que têm... nesses suportes de igreja de bairro, você tem um grupinho onde você pode deixar a criança por um pouco de tempo, para que essa mãe possa respirar, para que ela possa ter um descanso. Então, essa mãe tem que ter um suporte da comunidade, né? E realmente essa sensação de solidão e de burnout é generalizada, porque é um peso muito grande. Sobrou para as mães cuidar da criança, financeiramente cuidar da criança, levar a criança nas terapias ou não, arrumar escola para essa criança ou não. E se ela tiver mais filhos também? Como é que faz? E a culpa, né? A culpa de você estar na terapia. A organização de uma casa. E os outros filhos também, né? Filhos. E os outros filhos, com excesso de responsabilidade, ou sabendo que a mãe precisa prestar mais atenção naquele outro ali, como é que fica também, né? E o fato dela esquecer dela mesma, muitas vezes. Muitas. Aí você perguntou sobre sinais. Tá chorando muito, tá sentindo que tá deprimida, mudanças no dormir mais, dormir menos, tá se sentindo muito angustiada, deixou de fazer atividades, não por falta de tempo, mas deixou de fazer coisas que gostava de fazer. Esses são sinais que é importante ela procurar um profissional da área da saúde e conversar sobre isso. Excelente. E a culpa, Camila? Ai, gente. A minha frase é: nasce a criança, nasce a culpa. Não tem jeito, né? Mas é como que você lida no consultório e na sua vida também, professor? Eu acho que muitas vezes eu engulo ela e continuo andando. Outras vezes eu converso na terapia, converso na minha comunidade, amigas, pessoas que trabalham comigo. Eu acho que a gente tem que ter pessoas ao nosso redor que possam ouvir e normalizar isso. Ou também olhar para mim e falar: para com isso. Isso aqui você não tem que se preocupar. Você deu o seu melhor. A gente precisa desse espelho um pouco para olhar para a gente mesmo. Nossa, imagina, você está errada no seu jeito de pensar aqui. Você não devia... Ou entendo você, me acolhe, me abraça e vamos, e eu já me sinto um pouquinho melhor. Então, o resumo a gente tem que ter essa comunidade, né? Sim, sem dúvida. Né? Uma amiga. Sempre um apoio, né? Um apoio. E também acesso à informação e acesso a profissionais da área da saúde sem quando dúvida. necessário. Exato, né? exato. Olha, que conversa bacana. Que legal. Muito obrigada, Camila, por você ter aceitado o convite, viu? Um prazer. O prazer foi todo nosso. É tão bom trazer essa experiência pessoal com a profissional, porque acho que o reflexo disso é tudo que você falou aqui, a capacidade, você fala com técnica e com carinho, acolhimento também, acho que faz toda a diferença. Obrigada, agradeço. E a gente vai deixar você mais linda ainda com os produtos da Easy Cosméticos. Que legal! Porque, gente, vocês precisam ver, essa mulher é muito linda. Ela pela idade, não vou falar, mas não parece. Obrigada. De jeito nenhum. Imagina. Ai, bacana, adorei. Muito obrigada, muito obrigada. A nossa patrocinadora, que ela deixa as mães mais cheirosas e mais bonitas. Que delícia, obrigada, Isa. Imagina. E a TX também, né? Queremos agradecer também os nossos patrocinadores, a Easy, a TX, né? Que é a empresa de contabilidade, outsourcing financeiro e contábil, RH, e que apoia a gente aqui com o estúdio, né? E a gente falou também sobre a leitura infantil. E aí eu escrevi, né, o livro do Gabriel Menino Sorriso, Vencendo Desafios. E no livro
eu não falo assim, falo sobre a deficiência dele, mas eu não falo exatamente sobre o autismo, mas o João aparece no livro com um colarzinho, aí tem a Isa que aparece no livro com um tablet, com a órtese. Então, a gente fala um pouco sobre as características das crianças, né? Mas é isso, é a leitura infantil. Mas, assim, infantil. Exato. Então, a educação inclusiva começa na infância. Sim. Né? Para agora o seu filho com 17 anos, o João ser super empático, né? Porque cresceu nessa base familiar, né? Então, acho que a educação é um conjunto, escola e família. E tem que ter, né? Eu acho que tem que ter. Caminhar juntos. É aquela balança maravilhosa, né? Família, escola e terapeutas, né? E Deus, né? A gente tem que ter uma base... Espiritualidade, né? Claro, a gente tem que rezar, né? Comer e amar, e é isso que a gente tem Camila, que viver. o pessoal que quiser te encontrar nas redes sociais, Isso. pode deixar aí qual que é essa... É Camila Canguçu Psicologia, né? Sou eu mesma. Você atende em Campinas. Eu atendo em Campinas, eu tenho consultório em E Campinas. online. Atendo. Hoje em dia, consultório é híbrido, né? A gente Sim. atende tanto presencial quanto online, mas depende. Eu não recomendo atendimento infantil online. Tá. Mas para as famílias, Pras sim, mães, né? enfim. Orientação parental, sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que é. E esse também é um caminho, pensando no SUS, de tentar trazer a telemedicina para lugares aonde não chega Sem a dúvida. medicina. Então, esse é o futuro também. Ai, muito legal. Excelente. Obrigada. Imagina, Camila. obrigada a vocês, adorei. Pessoal, curte, compartilha. É isso aí. Comenta, se inscreva no canal, curte e comenta também os vídeos e os posts da Camila, que são muito bacanas. Obrigada, Obrigada, gente. até a Obrigada. próxima. Obrigada. Tchau, tchau.